Nós conversamos agora com Maria Marighella, neta de Carlos Marighella e vereadora pelo PT na cidade de Salvador. Boa noite, Maria Marighella. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Ei, Cosmo, boa noite, Maria Tereza, boa Boa noite a noite. todas, todos, todes, né, que nos acompanham aqui na TVT. Muito bom. Maravilha. Maria, eu queria que você começasse falando pra gente aí como é que tá a expectativa de todos vocês com o lançamento desse filme, como que foi pra vocês finalmente saber que o filme do Carlos Marighella estreou no país. Gente, uma emoção enorme. Vocês sabem, esse filme estreou primeiro em Berlim, no ano de 2019, estreou com grande impacto do público lá em Berlim, na Berlinale, esse importante festival internacional. Eu estava lá nessa estreia e durante esses 2 anos, tudo que a gente mais queria é que esse filme pudesse chegar ao público brasileiro, ao Brasil, porque como Wagner é um filme que fala com o Brasil, com a memória do povo brasileiro, com a memória da ditadura, a memória daqueles que lutaram pela democracia. Então estávamos muito ansiosos, ansiosas. Então estamos aí numa jornada de pré-estreias desde o dia 25 de outubro. A gente está numa jornada de pré-estreias, passamos por muitas cidades, criando aí essa rede de proteção ao filme, essa força, esse elo, esse vínculo com todos e todas que esperaram esse momento depois de perseguição ao filme por parte do governo Bolsonaro, por parte de uma censura institucional de gestão promovida pela Ancine. E finalmente a gente vê aí um filme ganhando vida e teve sua estreia oficial 4 de novembro. Já é a maior bilheteria do Brasil de 2021. Em poucos dias, o filme já é a maior bilheteria de 2021. Então, é muita emoção, né? E tem sido estrear esse filme, dividir esse filme, né, com as pessoas que querem conhecer a história, que querem conhecer Marighella, que querem conhecer mais ou que quer ver uma obra, ou seja, todas as pessoas estão muito ansiosas também a voltar ao cinema, a voltar à vida. Então, mas ver que esse filme se tornou um grande espaço de confluência, um espaço de convergência, um espaço de vocalizar uma voz de indignação nesse momento do Brasil. Muito bom. Vereadora, eu vou pedir licença para te chamar de você, porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma Claro! idade, inclusive. E somos quase xará também. Maria, queria saber o seguinte, eu fiquei curiosa, na verdade, porque você não chegou a conviver com seu avô. Nasceu alguns anos após o assassinato dele. Eu queria saber como que foi contada a história dele dentro da sua casa, como foi a construção dessa memória do Marighella dentro da sua casa, na sua infância e adolescência. Olha, essa pergunta eu tenho respondido muito e é muita emoção. Primeiro que eu nasci em plena ditadura militar, então, ainda que eu não tenha conhecido Marighella, o meu avô, assim, materialmente, carnalmente, a sua presença habitava os meus primeiros dias, os meus primeiros passos. Meu pai foi preso, meu pai Carlinhos, Carlinhos que está no filme, né, um personagem importante aí do filme de Wagner Moura. Wagner faz um elo muito bonito entre pai e filho. Ele consegue materializar o amor, né, dessas pessoas que tiveram suas vidas atravessadas também, as suas vidas privadas, pessoais, familiares, afetivas, atravessadas pela violência, pelo arbítrio, pela violação de direitos humanos. E então a minha vida, ou seja, Carlinhos, meu pai, foi preso no ano de 75, em julho de 75, numa operação que se chamou Operação Radar, uma operação comandada pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então a minha vida, a minha existência, o meu nascimento, ele é marcado não só pela morte de Marighella, nascer assim, nesse atravessamento de país, mas pela prisão do meu pai, pelo exílio da minha avó, Clara Scharf, que estava exilada quando eu nasci, em Cuba, e eu só pude conhecer minha avó em 79. E eu tenho dito, né, muitas vezes, de que as minhas primeiras palavras, as minhas primeiras experiências já conviviam com a prisão política, anistia, a expectativa da anistia, traslado de restos mortais
Nós fizemos essa semana uma homenagem a Marighella no cemitério onde ele está enterrado, que é um cemitério popular de Salvador, e eu pude dizer assim, as minhas primeiras memórias, a minha vida, ela está atravessada pelo compromisso, né, de dividir essa história, a memória com a população brasileira, com o povo brasileiro. Então, é verdade, eu conheci Marighella através daqueles que o conheceram, através da experiência da oralidade, né? E fui me encontrando com ele a partir de outras pessoas, da história, dos livros, mas a minha infância inteira, a minha vida inteira está radicalmente atravessada por todos esses episódios que marcaram o último ciclo ali, os últimos 25 anos, né, do século XX. E, para mim, hoje, né, dividir Marighella com mais pessoas, né, ou seja, o alcance que o filme está tendo, a curiosidade, 52 anos depois do seu assassinato, a sua obra, a sua indignação, como Marighella continua sendo esse farol, né, esse horizonte de utopia, de sonho, de insurgência, insubordinação, por um lado, muito duro, porque significa que aquilo que ele, o dedo na ferida que ele colocou, né, no debate sobre democracia, direitos, ainda é vigente, justamente por aquilo que a gente não pôde corrigir, mas fica também a experiência de como ele é um farol na luta por justiça social, equidade e direitos. Que bonito isso, Maria. E a minha pergunta próxima tem um pouco a ver exatamente com isso. A gente está falando de um fato histórico. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento em que há pessoas que questionam, os revisionistas da ditadura, que questionam os acontecimentos. E aí a minha pergunta para você Marighella passou pela política institucional e depois foi para a chamada luta armada. E é justamente este movimento de resistência dele, que para os conservadores e as pessoas que o criticam, que acaba embasando o absurdo epíteto de terrorista. Minha pergunta para você essa visão deturpada sobre quem foi Marighella reside nessa tentativa de cooptação da narrativa ou de uma rejeição da gente conhecer a própria história e admitir que vivemos uma ditadura e admitir, como você muito bem disse, os horrores que o país viveu, né, naquela época? Olha, eu acho que tem nessa pergunta complexidade enorme. Vamos ver se eu dou conta aqui desse tempo. Primeiro, o Brasil precisa se comprometer com políticas de promoção da memória. Memória é um direito de um povo. Vocês sabem que o presidente Lula esteve aqui na Bahia recentemente e eu entreguei para ele um postalzinho, uma lembrança que falava da revolta de Búzios, né? Um material que a gente fez aqui homenageando aos heróis de Búzios. E eu escrevi para ele: presidente, a memória, direito e cultura de um povo refunda sonhos. E nós precisamos reconhecer no Brasil o nosso passivo, o nosso desprezo até pelo reconhecimento da nossa memória. Então, não há mais tempo da gente evitar o encontro com o passado escravagista, nós não podemos mais evitar o encontro com a reparação do genocídio da população originária do Brasil, nós não podemos mais evitar a memória sinistra do apagamento das nossas tradições e nós não podemos fazer mais o apagamento da memória do golpe civil, militar, empresarial no Brasil. Nós sabemos a quem é que ele serve a dimensão de racismo que estrutura a concentração de riquezas no Brasil. Nós sabemos que o apagamento dos povos originários se dão para abrir, né, espaço para a ocupação de terra de maneira ilegal, a exploração da terra, o extrativismo, o avanço sobre a natureza, a terra. E nós sabemos que o golpe civil-militar empresarial abriu espaço para uma acumulação sem precedentes, ou seja, que o modelo de desenvolvimento hoje no Brasil, a acumulação, a riqueza que se dá a partir a subserviência do Brasil em relação aos países
sobretudo aos Estados Unidos, a relação com os bancos, a relação com o mercado imobiliário, automobilístico, né, com um Brasil muito privatista, né, condominializador, enfim, isso incide em todas as nossas vidas. E esse projeto, de algum modo, ele está vigente. E essas pessoas ainda estão no poder da comunicação, no poder do capital, no poder, inclusive, da história oficial. Então, o que a gente está disputando mesmo é que a memória do povo, a memória dos oprimidos de ontem, né, possa ser contada aos oprimidos de hoje, porque elas têm muito mais conexão do que a gente pode imaginar. O Brasil precisa fazer uma coalizão de direitos humanos, né? A gente tem um passivo aí que se dá, inclusive, na experiência das polícias, ainda com práticas de tortura nos presídios. Então, a gente tem essa expressão do arbítrio, da violência, da barbárie, do horror nas nossas instituições. E eu estou falando de violências essas extremas e severas, mas a gente está falando da violência da ausência de emancipação, a gente está falando da degradação da escola pública, da degradação da eventual saúde pública, enfim, a gente está falando de um conjunto de coisas que se estruturaram nesse tempo e que a gente está disputando um novo modelo de sociedade, que é impossível disputar um novo modelo de sociedade sem colocar o dedo na ferida, sem disputar modelo, sem disputar distribuição, sem disputar, inclusive, a cultura política, sem disputar um conjunto de coisas. Então, acho que tem muito da nossa responsabilidade de promover memória, de promover história, apresentar um conjunto, né, da verdade histórica do Brasil. E tem, óbvio, num contexto de justiça de transição, nós precisamos ultrapassar e fazer a própria justiça. O Brasil é um dos poucos países que não conseguiu, por exemplo, julgar seus torturadores. Então, recentemente, agora no governo Bolsonaro, imagina que o coronel Brilhante Ustra, falei dele aqui, né, responsável pela operação Radar, uma operação que prende meu pai no ano de 1975, e ele recentemente é promovido, não é exatamente uma promoção, é que no Brasil os militares, mesmo depois da sua morte, a sua família, seus herdeiros, eles recebem uma espécie de progressão de carreira. Imagina que coisa mais maluca, civis, quando são aposentados, não tem nenhum tipo de progressão. Militares no Brasil, sim, não só eles em vida, mas mas as suas famílias, seus herdeiros. Esse é um tipo de concertação que a gente não fala, por exemplo. É um tipo de correção, então você não mexe na estrutura de acumulação, de privilégio. Então, estou dando alguns exemplos para dizer como a gente precisa da memória para reestruturar a própria democracia brasileira, as instituições brasileiras. Então, eu poderia falar assim, 1000 exemplos, né, daquilo que a gente precisa fazer. Eu acredito, né, que esse ciclo político, né, em que a gente vive, inclusive é o ciclo político em que Marighella foi feito o filme. Marighella, a ficção de Wagner Moura, foi feita em 9 anos, quer dizer, 7 anos de feitura e 2 anos para sua estreia no Brasil. Olha que fala sobre os 9 anos desse Brasil, com um golpe no meio, com um presidente que hoje chama Jair Messias Bolsonaro, mas que no ano do golpe, em 2016, ele foi o deputado que dedicou o seu voto na admissibilidade do impeachment ao torturador da presidenta, sujeito e objeto do processo de impeachment. Em qualquer país mais ou menos razoável, ele teria saído dali com algum tipo de punição, né? Falta de decoro, ter que responder ao Conselho de Ética, ou mesmo prisão por apologia à tortura. Na hora que Bolsonaro, quando parlamentar, ele faz essa fala e nada acontece, e ao contrário, não só é que nada acontece, mas o deputado que precisou responder foi o deputado Jean Willis. Quando do cuspe, né, a ofensa, depois a gente precisou fazer um grande movimento de desagravo para Jean. Jean é que sai daquela experiência política tendo cometido um crime, né, quando, na verdade, o Brasil é signatário de todos os documentos de proteção aos direitos humanos e que tem a tortura como um dos sinais mais severos de violação, como um crime
é de violação de direitos humanos. Então, quando o Brasil atravessa aquela instituição parlamento, ela valida, né, a ultrapassagem de um limite de civilidade. E eu estou falando tudo isso porque essa experiência, esse ciclo político, vai precisar se recompor desse esgarçamento mesmo depois da saída do presidente Bolsonaro. Porque o que aconteceu na vida política, na vida da cultura política brasileira, é uma espécie de indistinção. Então, hoje, as instituições brasileiras têm responsabilidade sobre esse episódio e vão precisar se retratar publicamente, assim como a imprensa, empresas precisaram se retratar sobre o golpe, assumir responsabilidades, se retratar. Eu tenho convicção que num ciclo político daqui a pouco, nós vamos precisar fazer uma espécie de coalizão de direitos humanos para a memória histórica desses últimos anos. E olha que esses anos, inclusive, com a Covid, né? Porque a Covid também vai reivindicar a sua memória histórica. Então, eu estou contando aqui alguns elementos, mas eu queria falar, né, Maria Tereza, só para terminar, que acho que a gente tem muita tarefa sobre esse assunto, mas eu queria falar dessa suposta indistinção, né? Disso que a ditadura se, digamos, endureceu, né? Ela porque houve reação armada. Eu não gosto de falar luta armada, eu gosto de falar reação armada. Ou seja, parte da esquerda brasileira avaliou que precisava, ante o horror, avançar, né, numa reação armada. Isso não é uma invenção brasileira. Essa estratégia estava articulada numa cena internacional em que outros países também se organizavam e investiam, né, na reação armada como forma de resistência àquele conjunto de arbitrariedades que avançava sobre a América Latina. Mas eu gosto de falar, como eu comecei aqui falando, eu já nasci em 76, e meu pai, Carlinhos, ele era aquele ano do Partido Comunista Brasileiro. O PCB, né, o antigo PCB, o PCB que Marighella fazia parte, ele não estava legal, era ditadura, mas havia uma célula de reorganização do partido. E Ustra, nessa operação Radar, ele avança sobre o quê? Aos militantes que estavam reorganizando partidos, aos sindicalistas que estavam tentando reorganizar sindicatos. A própria morte de Vladimir Herzog é uma morte nesse contexto de transição, ou seja, eles sabiam que a abertura daqueles anos 70, ser gradual, né, lenta e gradual, era iminente, e eles precisariam tirar da cena de retomada democrática, de transição democrática, o campo progressista. Pessoas, conjunto da sociedade, que em nada se aproximava à luta, à resistência armada. Ou seja, não havia nada. Então, é uma experiência que prova que a ditadura queria era desmobilizar a luta, a desmobilizar a agenda popular, desmobilizar a agenda democrática, que é uma invenção. Isso é ardil, é estratégia, manipulação, como tantas que a gente vive hoje, que avançam sobre fake, né, que se afirmam através de fake news, aniquilamento de reputações, e que nós precisamos que as instituições brasileiras atuem de modo a proteger a sua democracia. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Maria Marighella, neta de Carlos Marighella, vereadora pelo PT na cidade de Salvador. Obrigada, até uma próxima. Obrigada, um beijo, gente. E vejam Marighella! Com certeza. Nos cinemas de todo o Brasil. Abraço. Um abraço, tchau.